Olá pessoal, aqui é a professora Angélica de Geografia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o índice de Gini. O que é o índice de Gini? Para que ele serve, tá? Toda vez que a gente vai estudar o índice de Gini, a gente está analisando a formação de uma sociedade. No caso aqui a gente vai ver um pouquinho da sociedade brasileira, tudo bem? Então vamos lá. O índice de Gini ele é um instrumento importante para mensurar as condições de renda e de vida de uma população. Mensurar é medir. Então, com o índice de Gini, a gente consegue medir a condição de vida de uma determinada sociedade, tudo bem? Além de o índice de Gini ter esse nome, a gente também pode encontrar em alguns livros, em alguns documentos, o nome coeficiente de Gini. É a mesma coisa, tá? Ele recebeu esse nome em homenagem a quem o criou, que foi um italiano, Conrado Gini, tá? Ele criou esse gráfico que estuda e analisa os dados de uma determinada população. Então, esse índice de Gini ele é um gráfico onde eu vou ter uma medida de 0 a 1. Tudo que estiver próximo de 0 é um país, é uma sociedade onde eu tenho uma boa qualidade de vida. Todos os índices que se aproximarem do 1 é uma sociedade onde eu tenho graves problemas sociais. Tudo bem? Um outro fator que ajuda a mensurar esse índice de Gini, a nos dar as informações de uma sociedade, né, com melhores condições de vida ou não, é a curva de Lorenz. A curva de Lorenz ela também está, junto com o índice de Gini, sendo utilizada para medir, para mensurar essa qualidade de vida, ok? Então vamos lá. Dentro do índice de Gini, eu tenho vantagens de estudar ele, de analisar o gráfico, como eu também tenho desvantagens. A vantagem de estar utilizando o índice de Gini seria a possibilidade de mensurar, de medir a distribuição de renda. Então, com ele, eu consigo saber exatamente como que eu faço para distribuir igualmente ou de um nível mais próximo a questão da renda de uma determinada população. Outro fator que também é positivo no sentido de facilitar interpretar os dados. Então, toda vez que eu jogo essas informações no índice de Gini, eu consigo ter uma melhor visualização de todos os dados que eu preciso, justamente para me ajudar na distribuição, na melhor distribuição de renda de uma determinada população. Ao mesmo tempo que eu tenho vantagens, eu também tenho desvantagens. Quais seriam as desvantagens? A questão de eu conseguir mensurar, né, a desigualdade de renda, então eu consigo visualizar muito claramente como é que está a distribuição de renda, essa desigualdade, onde eu tenho uma grande parte da população com uma baixa qualidade de renda e uma pouca população com uma grande qualidade de renda. Então eu consigo visualizar essa má distribuição da renda. E eu também consigo perceber aí que essa má distribuição, nessa distribuição de renda aí, muito diferente uma da outra, me gera uma grande quantidade de injustiça social. Então, eu consigo ver as desvantagens de ter um gráfico que vai me mostrar como é que está sendo injusta essa distribuição de renda de determinado país, ok? Então vamos lá, o índice de Gini dentro do Brasil. Quando a gente analisa esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, eu tenho ele uma forma bem clara de ver como é que está o Brasil dentro dessa posição, ok? Ele foi um gráfico tirado do IBGE, então vocês conseguem entrar lá e ter acesso às informações desse gráfico certinho. Quando a gente olha em 2012, o Brasil estava com 0,608, tá? Lembrando que quanto mais próximo do 1, o nível de desigualdade é pior, distribuição de renda é pior. Então, eu tinha o Brasil numa linha mediana. Nós caímos um pouco a desigualdade em 2013, significa que quando a gente cai esse índice de Gini, né, para 0,598, eu tenho aqui uma informação de que o Brasil, neste momento, em 2013, ele estava com uma melhor distribuição de renda dentro do território brasileiro. Só que em 2019, nos primeiros 3 meses, que é o trimestre, né, os primeiros 3 meses de 2019, o nosso índice de Gini foi para 0,627.
significa que a gente está aqui muito próximo do número 1, tá? Vamos lembrar, 0, quanto mais próximo do 0, é uma melhor condição de vida. Quanto mais próximo do 1, é uma pior condição de distribuição de renda. Então, esse 0,627, eu estou mais próximo do 1 do que do 0. Significa que a condição de vida no Brasil, de distribuição de renda no Brasil, ele caiu, né? Então, a gente tá vendo em números essa injustiça social da distribuição de renda no Brasil, tá? A gente tem um comparativo aí que os primeiros colocados no índice de Gini, nós temos a Hungria com 0,244. Então, olha a Hungria, que é o primeiro, 0,244, para o Brasil, que está ocupando a posição 120 nesse gráfico, né, nessa tabela de países, com a posição 0,627. Então, a gente percebe que o melhor país, que é a Hungria, 0,244, está bem melhor a condição de vida, a distribuição de renda do que o Brasil, tá? Nesse outra imagem, eu trouxe um mapa geral de como é que a gente encontra essa distribuição, esse índice em diversos lugares do mundo. O que está em cinza são dados que não foram coletados, tá? O pior país do mundo no ranking está ocupando o número 127 e a Namíbia. A Namíbia é esse país bem aqui, ó, quase no sul do continente africano, tá? Ele é o país com o pior índice de Gini, que é o 0,707. Se a gente observar o Brasil, ele também está numa cor vermelha, mas aí ele está variando entre 0,55 e 0,59, que foi o índice que a gente estava vendo anteriormente, tá? Então, a gente tem vários países ainda com índice de Gini que mostra a desigualdade social, ok? Ao mesmo tempo, eu também consigo observar países que têm uma distribuição de renda mais justa, mais igualitária. Tudo bem? Uma foto que é muito emblemática quando a gente fala de Brasil em distribuição de renda e análise de uma sociedade é a imagem onde nós temos o bairro em São Paulo, que é a favela de Paraisópolis, e um condomínio fechado que fica logo ao lado. Então, essa imagem, ela normalmente é trabalhada muito em livros, em documentários. Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, é uma imagem muito emblemática. Por quê? Porque eu tenho duas realidades muito diferentes no mesmo espaço. Então, eu tenho uma favela e logo ao lado eu tenho um prédio de condomínios de luxo, né? De condomínio de pessoas com maior condição de vida. Então, eu tenho duas realidades que são vizinhas dentro de um mesmo país, né? Que são dois bairros de São Paulo, onde ele me mostra muito claramente a desigualdade social brasileira. Com ele, eu consigo ver o porquê que o nosso índice ainda é considerado muito ruim. Porque eu ainda tenho um grande problema na distribuição de renda brasileira, eu tenho um grande problema na distribuição de trabalho, de dinheiro, nos problemas sociais de um país, tá? Então, quando a gente fala de distribuição de renda, é distribuição de dinheiro mesmo. O problema que o Brasil enfrenta na distribuição de recursos para atender a população. Então, eu tenho, de um lado, um apartamento, um condomínio fechado, com casas, com prédios, né, com apartamentos muito bons, uma qualidade de vida muito boa, e atravessando um muro eu tenho uma favela, onde eu tenho problemas sociais muito graves. Então, essa imagem que a gente trata muito em livros, né, que sempre vem essa imagem em livros, ela traz justamente esse problema da desigualdade social brasileira, que é estudado, que é visto no índice de Gini. A gente consegue agora entender, né, melhor dizendo, entender como que aquele índice de Gini mostrou, né, o Brasil como 0,500, né, no índice de Gini. Porque eu tenho graves problemas sociais brasileiros, né? A gente tem problemas que estão atingindo a sociedade, a população brasileira. Falta de emprego, falta de moradia adequada, problemas na questão do saneamento básico, até mesmo problemas na questão da educação, né? Tem muitos lugares onde a gente não tem escola.
Então, assim, toda vez que você forma um cidadão, forma uma pessoa que vai ter consciência dos problemas sociais, que vai lutar pelos seus direitos, a gente vai tentar diminuir essa diferença social que a gente tem numa sociedade, ok? Aqui estão os sites onde eu fiz a pesquisa para essa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Bons estudos!